Seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos com Café com Graça no ar e nós estamos felizes por tê-los aqui. Olha, essa jornada poderosa de pérolas escondidas. Nós estamos estudando a sabedoria do livro de Provérbios. Eu lhe garanto que a pérola de hoje é sensacional. Então vem com a gente, já pega o link aí desta live, já compartilha com aquela lista de 10 amigos, já coloca no seu grupo da família, da igreja. Não esquece, pelo amor de Deus, de dar o seu like, curtir, compartilhar aí e se inscrever no nosso canal. É uma grande alegria, um prazer muito grande ter você aqui. E você também que vai assistir essa live depois, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de curtir a mensagem, porque eu sei que vai abençoar muito a sua vida. Papel e caneta na mão e Bíblia, e vamos navegar juntos. Hoje nós temos uma temática, óbvio que todas as temáticas são importantes, mas eu considero ela é essencial para a nossa jornada, porque esta pérola, ela é conservadora. Ela é aquela pérola que vai guardar, preservar, dar o cuidado necessário para tudo aquilo que nós temos conquistado no reino. Hoje nós vamos falar sobre a pérola da vigilância. Sim, pérola da vigilância, pois é ela que vai nos dar o cuidado para guardar aquilo que foi conquistado. O que é que faz a gente salvaguardar aquilo que foi conquistado? A vigilância. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta buscar a Deus se você não vigiar, pois nós sabemos que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele brama como um leão buscando a quem possa tragar. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair nas suas astutas ciladas. Então, por favor, você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem? Então, já pega esse link, já compartilha geral, principalmente com aquela lista de 10, e vamos juntos navegar nesta pérola que é poderosa. Vamos refletir em Provérbios de número 22, verso 3. Provérbios 22, verso 3. Para a nossa meditação, onde nós vamos refletir na palavra e ter base para a nossa reflexão de hoje. Todos vocês sabem, eu estou no meu período de descanso, o cenário é diferente, mas o coração está aceso para poder trazer uma palavra de Deus para o seu coração e eu acredito que vai abençoar muito a sua vida. Olha o que o texto de Provérbios diz para nós. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente, aquele que tem falta de vigilância, segue adiante e sofre consequências. Repetindo, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Viver com vigilância não é viver assustado, mas é viver desperto. É perceber que a vida cristã exige olhos atentos, coração sensível a Deus e discernimento para não cair em ciladas do mal. O prudente, segundo o hebraico, aqui o termo é ardum, que significa que é aquele que não se deixa enganar por aparências, mas avalia cada passo à luz da instrução de Deus. Olha, nunca foi tão necessário nós redobrarmos as nossas atenções acerca de tudo aquilo que o inimigo tem para nos tirar e nos afastar de Deus. Noé é um exemplo claro de vigilância e normalmente a vigilância ela é silenciosa. Enquanto a geração ao seu redor se corrompia, casavam, se davam em casamentos e possivelmente zombava daquilo que ele estava fazendo, pois ele recebeu a mensagem de Deus para construir uma arca, ele permaneceu atento às instruções divinas para o propósito pelo qual Deus o designara. Imagine você, atento à ordem de Deus, indo por um caminho que todos estavam contra, indo por um caminho totalmente oposto, e você tendo que manter a vigilância, manter o seu coração em Deus para não ser distraído e ir no caminho que os outros estavam indo. Ele não apenas ouviu, mas percebeu a urgência e agiu antes que o juízo chegasse. É interessante que a sua atenção, a sua obediência e a sua vigilância diante do que estava acontecendo e as seduções do tempo do qual ele vivia fez com que ele preservasse a sua vida e também a da sua família. Ora, há um aviso de Deus nesta manhã,
nesta tarde, nessa noite, eu não sei que horas você pode estar ouvindo essa mensagem, mas Deus está nos orientando a vigiar, manter-se atento. 2. Por que a vigilância é necessária? A caminhada cristã, ela não acontece em um terreno neutro, onde não há nenhum tipo de perigo, mas em um território de guerra. Você sabe tanto quanto eu que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isso que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6. Há forças visíveis e invisíveis tentando nos distrair. Por isso a necessidade de vigiar. O objeto de ataque, o objeto que o inimigo quer atingir somos nós. E nós precisamos estar atentos. O objetivo dele é nos enfraquecer, a ponto de nos derrubar e, se possível, nos matar. A vigilância é um muro que protege as conquistas espirituais e mantém a chama acesa do nosso coração. Ezequias, rei de Judá, é um bom exemplo disso. Ele enfrentou Senaqueribe, que ameaçava Jerusalém. Antes da batalha, olha o que ele fez. Ele reforçou os muros, tapou a fonte das águas e armou o povo. Segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 32, versos de 2 a 8. Sua atitude prática foi fruto de vigilância e confiança. O que foi que ele fez? Ele não esperou o inimigo romper as portas. Ele não esperou o inimigo bater diante do seu povo, mas ele se preparou antes. A vigilância faz com que nós estejamos atentos e precavidos para tudo aquilo que a gente sabe que vai acontecer. Nós já sabemos que o inimigo vai se levantar contra nós. Nós já sabemos que o inimigo vai querer armar alguma cilada para nós. O que a gente faz? Vigia, se prepara, se antecipa, para que quando houver as iniciativas dos nossos inimigos, nós estamos preparados. Não existe uma vida isenta de guerra, ela vai acontecer, mas nós precisamos estar prontos para não sucumbir diante da batalha e desonrar o nome do nosso Senhor. Número 3, o que acontece quando negligenciamos a vigilância? O perigo da negligência é que, tão quanto a vigilância, a negligência também é silenciosa. A gente não percebe, muitas vezes, a queda até que estejamos no chão. Quem não vigia abre espaço para pequenas concessões. O que é que tem? Não tem nada não. Não tem nada escrito, a Bíblia não condena. E isso vai transformando pequenas pedras, levando-nos a tropeçar e cair em uma grande ruína. Deixa eu te falar uma coisa, nem tudo que não é pecado é lícito. Nem tudo que tem a aparência de mal, porque às vezes a gente simplesmente foge ou fica esperto quando tem a aparência de mal. Às vezes tem coisas que não é pecado, que não tem aparência de mal, mas que nos faz mal, que nos prejudica. E nós precisamos estar atentos a isso. O profeta Jonas, por exemplo, recebeu uma missão clara, mas ele negligenciou. Ele falhou na sua missão. Ele colocou o seu coração, a sua raiva diante dos ninivitas, porque para ele eles não mereciam salvação, e buscou ir para um outro caminho. Bem como também deixou o seu coração medroso devido à maldade dos ninivitas, fazer com que ele desconfiasse do poder de Deus que o orientou aí. O cuidado para vigiar e a sua negligência fez com que ele atrasasse a rota e sofresse um acidente muito terrível. Ele fugiu da ordem divina, ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, quase afundou com o navio, colocou muitas pessoas ao seu redor em perigo, porque é isso que acontece quando nós falhamos e negligenciamos, é que a gente coloca não somente a nós, mas todos que estão à nossa volta podem estar correndo perigo por sua e por minha falta de vigilância. E a sua falta de atenção à voz de Deus trouxe tempestade, trouxe caos. Isso não afetou somente a ele, você conhece o texto que está lá no capítulo 1 de Jonas, nos primeiros versículos, ele colocou muita gente em risco. Tome cuidado. Quando a gente negligencia a vigilância, a gente coloca pessoas que nós amamos, pessoas que estão próximas a nós, pessoas que nós temos estima em perigo. Não é só sobre você, é sobre as pessoas que estão ao seu redor. Nós estamos falando aqui, em primeiro lugar, o que é vigilância, 2, por que ela é necessária, e 3, fazendo com que você se lembre que se negligenciarmos a vigilância, eu não somente trago problema para mim, mas eu trago problema para muita gente. Como é que está a sua vida, meu irmão, de vigilância?
Se você olhar para trás, você vai ver que você já deve ter vivido alguma situação, alguma ocasião que você colocou muitas pessoas em perigo por causa da sua negligência. De repente também você foi uma vítima que fazia parte de um corpo de pessoas onde a liderança não vigiou e você foi no barco. Enfim, o desejo de Deus é que você não seja um negligente, é que você não negligencie, é que você viva uma vida atento, ligado, atendendo ao chamado de Deus, atendendo às Escrituras, em todo o tempo discernindo os movimentos, para que você não caia na cilada do diabo. Número 4, vamos para o que acontece quando praticamos a vigilância. Em quarto lugar, o que acontece quando praticamos a vigilância? Antes de irmos para esse lugar, por favor, né? Aquele like legal, você que está chegando agora, você que está assistindo esse vídeo depois, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal, compartilha com mais pessoas. Você deve conhecer algum crente vacilão. Irmão, você conhece algum crente vacilão. Tá bem, tá mal, tá fervoroso, tá frio, tá dentro da igreja, daqui a pouco tá fora. Só anda se afastando de Deus. Você conhece alguém que pode ter essa característica? Manda essa mensagem para ele, manda essa mensagem para ela. De repente Deus vai trazer firmeza ao coração dela, porque esse é o propósito desse trabalho, esse é o propósito do Devocional Café com Graça, é trazer força para que nós possamos servir ao nosso Deus melhor. Então, manda para ele essa mensagem poderosa em nome de Jesus. 4, o que acontece quando praticamos a vigilância? A vigilância também é uma chave que não apenas evita derrotas, mas mantém viva a herança espiritual que nós recebemos. É a decisão de proteger o que Deus nos confiou, como se fosse um tesouro guardado no coração. A vigilância é o instrumento que nós tomamos como uso, através do nosso comportamento, para que nós não deixemos escapar entre as nossas mãos aquilo que o Senhor conseguiu conquistar para nós através do seu sacrifício, do seu amor e da sua missão. Eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. Eu preciso proteger aquilo que o Senhor me confiou, aquilo que Ele me entregou. Mardoqueu, na corte persa, ouviu uma conspiração para matar o rei Assuero. Ele estava na porta, assumindo uma postura de vamos aqui conjecturar, de um sentinela, e foi lá que ele ouviu, que ele percebeu a conspiração. Ele denunciou a trama, salvou a vida do rei e futuramente foi lembrado para ser um instrumento que iria também ajudar a salvar o seu povo. Sua atenção em um momento comum abriu portas para uma intervenção divina e extraordinária. Quando a gente vigia, a gente também tem a capacidade de observar os movimentos do maligno e poder trazer uma intervenção. Imagine se Mardoqueu não estivesse ali. Se ele não estivesse naquele lugar e ouvisse aquela trama, se ele não percebesse o que ia acontecer. Observe o quanto é importante nós estarmos ligados em posições estratégicas. A vigilância faz com que nós estejamos tão atentos que nós nos tornamos sensíveis àquilo que Deus nos direciona. A vigilância faz com que eu esteja em posicionamentos de Deus para que vivamos momentos extraordinários. Você se lembra quando Davi deixou de vigiar, ao invés de estar na fronte de batalha, no posicionamento correto? Por falta de vigilância, ele se posicionou erroneamente no palácio do rei, onde ele viu que não deveria ver, ele sentiu que não deveria sentir, ele tomou a atitude que não deveria tomar e ele caiu em adultério, tomando a mulher de um outro homem, porque deixou de vigiar. Nós precisamos estar atentos em todo momento para entender o nosso papel neste momento histórico da sociedade. Quando nós estamos vigilantes, quando nós praticamos a vigilância, a gente consegue ser uma arma estratégica de Deus para fazer coisas extraordinárias. Nós podemos nos posicionar em situações que poderemos ser um instrumento de Deus, onde de repente nem nós mesmos sabíamos. Mas estávamos prontos, vigilantes, atentos à voz do Senhor. Em quinto e último lugar, como eu posso aplicar a vigilância no dia a dia? Nós estamos aqui hoje aprendendo um pouco, sendo despertados pela vigilância, e nós estamos aprendendo o que é vigilância em primeiro lugar, entendendo o que é vigilância. 2, nós aprendemos aqui e discorremos um pouco sobre por que a vigilância é necessária. 3, o que é que acontece quando nós negligenciamos a vigilância?
4, o que acontece quando praticamos a vigilância. E 5, agora nós vamos entender como aplicar a vigilância no dia a dia. Eu preciso começar essa ideia da vigilância em pequenas decisões diárias. O que permitimos que entre na nossa mente, o que alimentamos no nosso coração, o que damos ouvidos àquilo que falamos, não é paranoia, tudo isso que eu estou dizendo a vocês, é prudência. Se eu for lembrar um pouco daquilo que nós vimos, você vai lembrar de José, quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele aconselha o armazenamento de mantimentos durante os 7 anos de fartura, ele atuou em um movimento estratégico, poupou a nação de perecer de fome. Isso poderia parecer paranoia para muitos que não conheciam, mas ele foi aquele que estava atento ao movimento que Deus fez naquele lugar. Ou seja, aquele que se poupou, aquele que fugiu da aparência do mal, aquele que manteve a sua integridade, aquele que não se permitiu ter prazeres com a mulher de Potifar, aquele que não se permitiu viver uma vida dissoluta, mas preferiu manter-se um homem justo, fiel, para ser um instrumento poderoso de Deus para livrar uma nação que não era nem a dele, mas que futuramente seria estratégica para guardar o povo de Deus. Essa ideia da aplicação da vigilância em cada momento da nossa vida faz com que nós sejamos pessoas que são dignas de serem usadas por Deus. Pastor, tem pessoas que não são dignas de serem usadas por Deus? Sim, aquelas que não vigiam, aquelas que vivem uma vida dissoluta, aquelas que vivem uma vida inconstante. E essa construção, ela parte de posicionamentos cotidianos. Paulo admoestou os presbíteros de Éfeso a vigiar e cuidar do rebanho com lágrimas e constância. Jesus no Getsêmani advertiu a Pedro, Tiago e João: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai para que não entreis em tentação. Está lá em Mateus 26:41. Ele sabia que a batalha espiritual estava acontecendo antes mesmo de Judas chegar com os soldados. A advertência de Jesus era para que nós estivéssemos vigiando em todo o tempo. Eu poderia dar muitos exemplos para vocês aqui. Eu poderia citar momentos específicos da história onde homens e mulheres eles foram vigilantes, onde eles viveram a atenção e puderam sobressair. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse momento final para fazer você pensar um pouco. A vigilância, ela não é simplesmente um ato desprovido de sentimento, emoção ou propósito. A vigilância é um ato de amor. Amor a Deus, amor à sua própria alma e àqueles que dependem de nosso exemplo. Quem vigia não preserva apenas aquilo que conquistou para si, mas se prepara para conquistar ainda mais aquilo que Deus já preparou para nós. Quem vigia não teme surpresas, pois já está pronto para qualquer dia mau. Eu penso que nesses dias atuais, onde nós estamos, acredito eu que você também acredita nisso, nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. É momento de sermos como as virgens prudentes, que vigiaram e não simplesmente sossegaram em ter a lamparina acesa, mas levaram reserva consigo, levaram algo mais. É tempo de termos uma atenção maior para aquilo que é necessário. É tempo de não estarmos mais dispersos, como por exemplo Maria, onde aproveitou a oportunidade que Jesus estava na sua casa e foi cuidar das coisas. Diferente de Marta, diferente de Maria. Marta foi aquela que foi cuidar das coisas, diferente de Maria que aproveitou a oportunidade. Ela entendeu aquele caminho, ela entendeu aquele momento. Ela seguiu o que deveria ser seguido, ela escolheu a boa parte. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. É necessário que nós tenhamos a atenção máxima, porque o inimigo das nossas almas, muitas vezes, ele não quer te tirar da igreja. Ele quer fazer com que você esteja afastado de Deus dentro da igreja. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas afastado de Deus, porque não está vigiando. Não está vigiando com aquilo que fala, não está vigiando com seu testemunho. Quantas pessoas que estão dentro da casa do Senhor tendo comportamentos que não competem a um cristão, falando mal uns dos outros, criando intriga, ao invés de somar, atrapalha. Tem uma adágio popular que diz o seguinte: se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. Tantas pessoas que fazem julgamentos desnecessários, fazem confissões
provocam confusões sem necessidade alguma. São instrumentos de Satanás dentro da comunidade. De repente você está ouvindo esse vídeo e isso está falando com você porque ou você é essa pessoa ou você conhece alguém assim, que está dentro da casa de Deus e ao invés de estar buscando a presença dele, está dando vazão ao seu ego, ao seu orgulho. E por falta de vigilância pode estar sendo um instrumento do mal. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito de Deus, ele quer restaurar a sua vida e a sua alma. E de repente você que está ouvindo essa live, olha que eu não preparei isso. De repente você que está nessa live aqui foi machucado. Você discorda de alguma condição dentro da igreja. Você é alguém que está inquieto. E essa sua inquietude é por causa de traumas que você teve no passado. A igreja não tem nada a ver com isso. Mas você está ferindo porque você um dia foi ferido e você acha no direito de ferir. Você teve traumas e acha no direito de traumatizar. Você não entende muitas coisas e acha-se no direito de polemizar. Isso é falta de vigilância, irmão. Isso é falta de vigilância, irmã. Não existem lugares perfeitos, não existem pastores perfeitos, não existem irmãos perfeitos. Todos nós estamos indo para o mesmo lugar e o que Deus espera de nós é que nós oremos, que nós jejuemos, que nós pratiquemos a palavra e que nós vigiemos. Vigiemos com o nosso pensamento, com o nosso comportamento, com as nossas ações. Eu preciso ser um instrumento de bênção na vida dos meus irmãos. Eu preciso ser um homem sincero, eu preciso ser um homem aberto, aquele que anda na luz, aquele que não tem do que se envergonhar, aquele que pode ser um agente de transformação na vida de alguém. Eu quero chamar a atenção de você que vive na igreja, está na casa do Senhor, mas você vive em ambientes que são danosos. Você está na academia, você está na faculdade, você está no trabalho e você frequenta ambientes onde tem pessoas que xingam, que falam mal, que traem, que adulteram, que mesmo em mesas de bares e que vão para a prostituição e de repente essas coisas você faz parte. Deixa eu te dizer, se você não tomar cuidado, isso vai possuir seu coração. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tome cuidado com as rodas que você está participando, com as conversas que você está ouvindo, com aquilo que você está vindo. Ei, cuidado com a internet. Cuidado com os sites que você frequenta. Cuidado com as conversas que você alimenta. Será que a sua esposa, meu irmão, será que o seu esposo, minha irmã, tem acesso ao seu WhatsApp, ao seu Instagram, ao seu Facebook? Ele pode ver as conversas que você tem? Será que você tem uma vida aberta assim? Porque nós não temos o que esconder daqueles que são nossos íntimos. Eu não posso esconder as coisas da minha mulher. Ela não pode esconder as coisas de mim. Se nós agimos em algum lugar escuro, é porque tem algum problema aí, a falta de vigilância está também sendo decorrente. Eu preciso tomar cuidado, porque o meu ego, o meu orgulho pode dar vazão para que o inimigo entre em ação. Isso aqui é para você acordar e despertar. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com as conversas que não te levam para perto de Deus. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, seja alguém próximo, não importa. Não dê ouvidos. Não dê lugar para alguém ou para alguma situação que não vai te levar para perto de Deus. Essa mensagem, essa live, ela está sendo construída porque Deus quer construir algo poderoso dentro do seu coração e derrubar as artimanhas que o diabo tem colocado. Em nome de Jesus, essa manhã é manhã de livramento, de libertação, de destronar aquilo que o diabo estava armando, e eu profetizo vida, libertação, graça de Deus, livramento de ocasiões que iriam trazer escândalo, ia trazer adultério, traição, mentira, ia derrubar, destruir famílias. Está caindo por terra agora em nome de Jesus, porque você vai entrar em um modo vigilância. O diabo não vai prevalecer sobre a sua vida. O diabo não vai prevalecer sobre a sua família. Você não vai perder aquilo de precioso que você lutou para conquistar. Porque para viver uma vida com Deus e construir algo poderoso, é muito tempo de investimento. Mas para derrubar, para vacilar, para perder é muito fácil. Você lembra de Sansão? Um homem poderoso que Deus levantou na terra para ser um juiz cheio de boas memórias e de um lastro de legado extraordinário, mas Sansão brincou com o pecado. Não é porque Sansão era escolhido de Deus, tinha a graça de Deus,
que ele poderia brincar com Deus, e ele brincou. E quando ele menos imaginava, o texto grita dizendo, e quando ele pensou que o Espírito estava com ele, já não estava mais. Dalila cortou seus cabelos e ele foi preso, teve seus olhos vazados e se tornou um palhaço, rodando um moinho para o inimigo. Não é isso que Deus quer de você? É por isso que essa live está chegando até você, porque Deus está te dando oportunidade. Orai, mas também vigiai. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, obrigado por essa mensagem que é propícia, essa mensagem que é específica para este homem e essa mulher que trabalha, que estuda, que está na igreja, que está em diversos ambientes, mas está sendo açoitado, está sendo tentado, está sendo provocado para pecar, para trair, para desobedecer. Mas em nome de Jesus o laço quebrou. E nesta mensagem o Senhor traz o escape necessário. Guarda os teus filhos, desperta-os, livra-os do mal. Que eles possam ir trabalhar, estudar, viver a sua vida do dia, debaixo da tua proteção e com a atenção necessária para manter a vigilância. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem te edificou, aquele like, você que chegou, seja bem-vindo e não falte amanhã. Segue a página do nosso canal, compartilha com mais pessoas, aperta o sininho para você receber notificações e, por favor, aquela lista de 10, você que tem a sede de ganhar alma por Deus, faz aquela lista de 10 pessoas que você quer ganhar para Jesus, você quer trazer de volta para o Evangelho, você quer alcançar de alguma forma, faz uma lista de 10 pessoas, ore por ela, jejue por ela, apresente ela na igreja e mande todos os dias o devocional para ela. Ela vai ser abençoada e você vai ver que no final disso vai ter bons frutos para a glória de Deus. Se Jesus não voltar, nós estaremos amanhã aqui às 6h30 com o devocional Café com Graça, o nosso devocional de todas as manhãs. Beijo no seu coração, forte abraço e até.